família abençoada, família Vida e Paz, dia maravilhoso, sexta-feira, sextou, passamos mais uma semana, vencemos mais uma semana, graças a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, pelas vitórias que Deus deu para você nessa semana, e estamos aí para uma nova semana, um final de semana maravilhoso. Amanhã o nosso Salt, domingo, aquelas duas celebrações abençoadoras. Eu tenho certeza que você estará lá celebrando ao Senhor tudo aquilo que Ele lhe proporcionou durante essa semana. Amém? Glória a Deus. E aí, me conta como foi a sua semana, deixa o seu comentário em nome de Jesus, curta esse vídeo, compartilhe, porque a palavra de hoje é uma palavra poderosa para o seu coração e eu já quero compartilhá-la com você, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Queria que você abrisse lá a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Conseguiu abrir aí? Bom, hoje a palavra do Senhor é exatamente sobre a importância de valorizar o seu tempo. Então está aqui: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Então, a palavra de hoje é exatamente esta: valorizar o seu tempo. Você não pode perder tempo. Normalmente, as pessoas, muitas vezes, elas dizem assim, elas pensam assim, Deus, né? Puxa vida, o tempo está passando, Deus ainda não fez, Deus está atrasando na minha promessa, mas na verdade, querido, isso não acontece. Normalmente a gente questiona muito as promessas de Deus. Normalmente a gente faz isso, né? Porque não aconteceu ainda, será que vai acontecer? Tem até um ditado popular que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Mas a palavra de Deus diz diferente. Esse ditado popular não se encaixa para nós, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus não tarda, não atrasa, não demora, ainda que alguém ache que Deus está lento, que Ele não ouviu ou que está demorando. Isso, meu irmão, é um equívoco. Deus não tarda, Deus não atrasa. Tudo tem o seu tempo determinado, conforme a palavra de Deus diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Existem pessoas que já não esperam nem mais em Deus. Elas acham que o que Ele prometeu não vai mais acontecer, né? E aí tomam decisões. Por exemplo, é um exemplo claro na Bíblia de Abraão. Deus fez a promessa, e a esposa dele achou que Deus não iria cumprir exatamente como Deus havia dito, e eles tomaram a decisão e tiveram um filho fora do tempo de Deus, da direção de Deus, e as consequências vieram, né? Só você lá ver a história de Abraão, quando Deus faz a promessa para ele de um filho. Ele se precipitou, e muitas vezes nós nos precipitamos das nossas decisões porque nós achamos que Deus está demorando, mas Deus não está demorando. Preste bem atenção nisso. Ele está apenas preparando você para receber aquilo que Ele lhe prometeu. Então a primeira coisa que você tem que entender em nome do Senhor Jesus, querido, é que Deus, Ele está preparando você. Ele está, na verdade, transformando você para que na hora que a promessa dele se cumprir, você esteja preparado para poder desfrutar dessa promessa. E muitas vezes nós não entendemos esse processo de Deus.
Veja só como que é aquela história, a história que você conhece muito bem, a história de José, né? Tendo sido vendido, até quando ele chegou a governador, se passaram 13 anos, ele foi vendido, ele foi jogado num poço, depois foi vendido, depois ele foi para escravo da casa de Potifar, depois ele foi para a cadeia, até chegar a governador, foram 13 anos que se passou, mas num único dia, Deus cumpriu as suas promessas para com José e o tornou o segundo homem mais poderoso daquela época. Então, são exemplos que nós temos que, na verdade, Deus tem o seu tempo próprio e Deus, enquanto a promessa não se cumprir, é porque Deus está preparando você para poder você receber a promessa do jeito certinho, né? Quando você realmente estiver preparado para recebê-la. A Bíblia fala, meu irmão, que nós não podemos jamais imaginar que Deus não vai cumprir a sua promessa. Então você precisa estar atento a isso. Todas as promessas de Deus com respeito à sua vida irá se cumprir. E enquanto não se cumpre, pastor, Deus está trabalhando na tua vida e Deus não lhe abandona. Deus vai permanecer contigo em todo esse tempo. Você acha que Deus abandonou José? Não. Todo aquele período, Deus estava cuidando, sustentando, ajudando José. E assim Ele faz com cada um de nós. Ele está conosco, Ele não nos deixa, Ele está presente na nossa vida. Tá? Então, outro exemplo, e agora eu quero trazer para o Novo Testamento, foi aquele momento em que Jesus chegou. Lázaro morreu e Jesus foi até chamado para ir, mas ele, segundo Marta e Maria, ele atrasou. E quando ele chegou, Lázaro já havia morrido e a própria Marta disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado alguns dias antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus falou o que para ela? Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Por quê? Porque Deus tem o seu tempo certo para realizar a promessa dele na nossa vida. Com qual objetivo, pastor? Deus faz esse processo para que quando acontecer, você não imagine que foi por causa das suas forças, foi por causa de você, por causa da sua sabedoria, por causa do seu preparo que você conseguiu. Não. Para que você, na hora que conseguir, que a tua promessa se cumprir, você possa reconhecer e dar a glória a Ele. Toda a glória para Ele e reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Então, tome essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não perca tempo, não perca tempo. Valorize o tempo que Deus está colocando na tua vida, até o momento em que Deus vai cumprir. Enquanto não se cumpre, Deus está trabalhando com você, Deus está com você, Deus está preparando a sua vida para receber as promessas que Ele tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus está olhando por você, que Deus está contigo, que Deus está lhe preparando e que as promessas irão se cumprir sobre a tua vida, tua casa, tua família, aquilo que Deus tem como propósito para vocês, como Deus tem promessas para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Que palavra abençoada de Deus para nós nesta manhã de sexta-feira, o último dia da semana da manhã com Deus. Na verdade, que palavra abençoada, já nos preparando para esse grande final de semana que será uma bênção com certeza, tá bom? Agora eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus eu quero lhe agradecer por essa palavra tão abençoada do Senhor, que nos ensina a esperarmos a promessa do Senhor se cumprir, que o Senhor não é um Deus que tarda, é um Deus que cumpre no tempo certo aquilo que tu tens nos prometido, que o Senhor nos prepara, que o Senhor estará sempre conosco durante todo o período, todo o processo. Ó Deus, em nome de Jesus eu quero orar
pela vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que está recebendo essa oração, que as promessas ainda não se cumpriram, que elas não desistam, que elas não deixem de perseverar, que elas não sejam precipitadas, mas que elas esperem no Senhor, que elas possam, ó Deus, buscar ao Senhor e aguardar em Ti, ó Deus, as promessas se cumprirem na vida delas. E eu creio, meu Pai, eu creio que as promessas irão se cumprir, porque Tu és um Deus que não mente, Tu és um Deus que cumpre aquilo que o Senhor promete. Tu és um Deus fiel, e a Tua palavra diz que o Senhor já disse sim a todas as promessas. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que os seus pais, os seus filhos, a sua casa será salva, será liberta, será abençoada. Eu creio que os projetos e planos de Deus para a sua vida irão se cumprir para a glória do nome do Senhor. Eu quero profetizar, eu quero declarar as promessas do Senhor cumpridas na tua vida, em nome de Jesus. Receba pela fé essa oração agora, essa palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo esse final de semana, que seja um final de semana muito, muito forte de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa, naquilo que você tem como propósito neste final de semana, em nome de Jesus. Eu abençoo para a glória do nome do Senhor. Senhor, eu creio que as tuas promessas vão se cumprir na vida, na casa, na família, no casamento, nos filhos dessas pessoas, desses irmãos, dessas irmãs, no nosso ministério, na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos e nós declaramos isto para a glória do teu nome. Essa é a palavra de fé, Senhor. É o que eu oro, crendo no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, queridos, né? Que Deus possa continuar te enriquecendo em nome de Jesus. Um dia esplendoroso depois de uma palavra dessa, não é verdade? Não é verdade? E que o Senhor continue te enriquecendo com a presença dele no restante desse dia, te dando as vitórias que você precisa. Um beijo no coração, um abraço e até segunda-feira às 7 horas da manhã.